Olá, pessoal. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os novos aspectos do radicalismo de direita. Nós vamos apresentar, em linhas gerais, essa obra aqui, do Theodor Adorno, os Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, ou Aspectos do novo radicalismo de direita. Essa obra ela foi lançada em 2019 aqui na Alemanha e só no primeiro ano ela já teve 6 edições. Ela foi originalmente uma palestra do Adorno na Universidade de Viena no ano de 1967, na qual o Adorno ele tenta explicar um pouco do surgimento e do rápido progresso do NPD, que era um partido de extrema direita aqui na Alemanha na época. Então, nesse livro, o Adorno vai enumerar diversas características da nova direita, ou seja, aquela direita que surgiu depois da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, e a gente vai perceber que essas características ela têm muito em comum com a direita de ainda hoje, do século XXI, e também com a direita que está no poder no Brasil. Acompanhe. O Adorno inicia sua palestra falando que essa nova direita ela tem uma base material concreta. E essa base material concreta é o período de acumulação ou de superacumulação do capital. E essa tendência de concentração do capital, ela gera o que ele chama aqui no alemão de Deklassierung, ou seja, que é um rebaixamento de classe social. E os indivíduos dessas classes sociais, eles temem perder o seu padrão de vida e principalmente o seu status. Estes grupos que são afetados pelo Deklassierung, ou por esse rebaixamento social, eles tendem a expressar um ódio muito grande ao socialismo. E essa é uma das características mais importantes dessa nova direita, que é um grande ódio pelo socialismo. Este socialismo, no entanto, não se pode dizer que seja o socialismo histórico, mas é simplesmente aquilo que eles entendem por socialismo, que é algo absolutamente difuso e disperso. Mas o que é interessante nesse ódio ao socialismo é que eles deslocam a culpa por seu potencial rebaixamento social não ao mecanismo que de fato opera esse rebaixamento, mas nos críticos do sistema que opera o rebaixamento. Então, ou seja, o indivíduo ele rebaixa sua classe social por causas internas do modo de produção capitalista. E o ódio dele é dirigido não ao sistema de produção capitalista que o rebaixa de fato, mas sim nos socialistas e aqueles que criticam o sistema que de fato faz. Então, isso é uma característica muito importante dessa nova direita. O nacionalismo também desenvolve um papel importante, só que esse nacionalismo ele é mais ideológico do que, de fato, um nacionalismo concreto. Adorno percebeu ali na época que, a década de 60, ali no pós-guerra, o mundo estava se formando em grandes grupos ou blocos econômicos. Então, a gente tinha o bloco socialista e tinha o bloco capitalista, você tinha também a formação da ONU, da OTAN, e etc. A questão nacional, portanto, ela desempenhava cada vez um papel menor na prática. Só que o sentimento nacionalista, ele mesmo assim continuava operando. E Adorno lembra nesse sentido que a caça às bruxas ela não aconteceu no período do autotomismo, o tomismo relacionado ao Santo Tomás de Aquino da Igreja Católica. Não foi no período do tomismo que aconteceu a caça às bruxas, mas ela aconteceu justamente no período da Contra-Reforma. Este é também o caso com esse nacionalismo. Embora não haja uma base material concreta para se afirmar uma identidade nacional, o que acontece é que essa ideologia, ela mesmo assim, ela tem um poder de convencimento muito grande, de modo que a sua base é falsa, mas mesmo assim a sua ideologia ela é muito efetiva. Basta a gente perceber o que acontece no Brasil. A gente absolutamente não pode levar a sério esses que se vestem de verde e amarelo e vão para as ruas dizendo que estão defendendo o Brasil. Na verdade, o que acontece é que o Brasil está sendo vendido justamente por aqueles que estavam querendo salvar a pátria e seus recursos nacionais. Adorno também identifica que a essência social deste movimento da nova direita é pequeno burguês, embora o movimento esteja espalhado em todas as camadas sociais. Fora a pequena burguesia, os camponeses também desempenharam um papel muito importante, não só na época do nazismo, mas também nesse pós-guerra com o surgimento do NPD aqui na Alemanha. E por falar em camponês, inclusive houve uma manifestação aqui na cidade de Nürnberg, na Alemanha, foi na semana passada, e foi uma manifestação de agricultores. Foi uma manifestação diferente de tudo que eu já vi, porque vieram milhares de agricultores do campo para cá e eles vieram dirigindo tratores. Então havia cerca de 2.500 tratores na cidade, fechou várias rodovias, várias outras vias da cidade. No meu departamento, por exemplo, ninguém foi trabalhar da minha equipe. E entre esses manifestantes, havia 2 tratores que estavam com cartazes nazistas.
e exatamente da época nazista. Eles foram abordados pela polícia, né, vão ter que responder por isso, mas é interessante ver como que isso ainda continua vivo em certas camadas sociais e principalmente entre os camponeses. Para quem deseja saber, conhecer um pouco mais sobre como foi isso, tem um livro interessante que se chama Os Mortos Permanecem Jovens, da Anna Seghers. Este livro é muito interessante, não é especificamente sobre isso, sobre o movimento camponês, mas é sobre o surgimento do nazismo na Alemanha. Vai mostrar como que pessoas absolutamente comuns, normais, vieram a apoiar o nazismo, e a gente vê ali também vários camponeses, né, aderindo ali ao nacional-socialismo. Então é um livro que eu também recomendo, é um romance bem interessante. Uma outra característica, e essa eu acho uma das mais interessantes da nova direita, é o seu desejo pelo fim. Vocês já repararam como que a direita tem um medo enorme do fim das coisas? Né? Por exemplo, eles falam muito sobre o fim da família. Aí a gente pergunta, fim da família? Mas do que esse cara está falando? Não faz absolutamente o menor sentido para quem já não está inserido dentro desse contexto, que já não está totalmente guiado, tomado pela ideologia de extrema-direita. Aqui na Alemanha eu percebo outra coisa, que é o medo de a Alemanha acabar por causa dos imigrantes. E eu escuto isso muito de estrangeiro, o cara nem alemão é, mas fala muito sobre o fim da Alemanha, porque vem muito árabe para cá e que a Alemanha vai acabar, que em Berlim, por exemplo, né, o nome mais registrado no ano anterior foi o nome de Mohammed, mostrando que os árabes estão tomando. E é sempre esse medo de que as coisas estão acabando. E com esse termo que o Adorno usa, o Antizipieren des Schreckens, ele quer justamente pautar este medo, né? Esse Antizipieren des Schreckens quer dizer uma antecipação do horror, uma antecipação do terror. Este ponto é o que exatamente? É o medo da catástrofe social. A direita ela tem um pavor enorme de acontecer uma catástrofe social e as coisas acabarem. Poderia-se até falar, o Adorno menciona, que isso seria uma forma distorcida daquela questão marxista de que o capitalismo acabaria colapsando devido às suas próprias contradições internas. E diante desse contexto, a direita se coloca a pergunta: o que fazer se uma grande crise acontecer? Então, esses movimentos se apresentam a si próprios como solução diante de uma catástrofe. Então, Adorno faz uma reflexão psicossociológica bem interessante. Ele compara esse medo da catástrofe com a astrologia moderna e fala que, na verdade, a nova direita ela deseja a catástrofe. Ela não simplesmente tem medo, mas ela quer que, de fato, a catástrofe aconteça. Ele aponta para a seguinte questão: quem olha para o mundo e não consegue ver o que está diante de si, e não quer nenhuma mudança de base, nenhuma mudança estrutural, ele só pode desejar o fim das coisas. Estes só podem dizer como o Wotan da ópera de Richard Wagner. E aí ele coloca uma citação que diz o seguinte: sabes o que Wotan quer? O fim. E vista de seu ponto de vista social, essa direita não quer o fim unicamente de sua classe, mas o que ela pensa é o seguinte: se minha classe for acabar, o que vai acabar é o mundo inteiro. Outra característica importante, e essa a gente percebe claramente, que é o baixo nível intelectual e a propaganda. Só que Adorno chama atenção para o seguinte: esses movimentos não devem ser menosprezados por causa do seu baixo nível intelectual. Porque essa falta de teoria, por um lado, ela acaba sendo interessante para a própria direita, porque isso permite uma flexibilidade tática muito maior. Então, a direita se consegue adaptar às mudanças da conjuntura muito mais rápido do que a esquerda, porque a esquerda ela tem conteúdo teórico e a direita não tem. Então, a esquerda, de certa forma, ela fica mais restrita, né? Ela demora mais a resolver as questões teóricas antes de agir. E como a direita não tem ideologia nenhuma, ela acaba, por isso, sendo mais maleável e conseguindo agir mais rápido. O característico dessa nova direita, nesse sentido, é a troca dos meios pelos fins, ou a troca dos fins pelos meios. O característico dessa nova direita é muito mais uma perfeição dos meios combinados com uma certa obstrusidade dos fins. E quando os fins são substituídos pelos meios, o que a gente tem ali é uma perfeição da técnica e a propaganda ela acaba se tornando a alma desses movimentos. E dentro desse contexto, o que eles conseguem fazer bem também é colocar a verdade a serviço da inverdade. Porque não é o fato de que tudo que eles falam é falso. Mas a questão é, para você parecer convincente, você não pode falar só mentira. Porque você, para ser convincente, você tem que dizer verdades e tem que dizer a sua mentira em volta a outras verdades. Então, uma coisa que o Adorno chama atenção, por exemplo, é o seguinte: é aquela coisa característica de falar que a Alemanha ela estava até indo bem com Hitler se ele não tivesse feito essa guerra idiota, essa guerra estúpida que ele fez.
Então isso é uma coisa muito comum e que se ouve ainda hoje aqui na Alemanha. Que o que atrapalhou tudo foi a guerra, foi a questão do antissemitismo, porque, no mais, o Hitler estava fazendo um bom trabalho. Então Adorno cita esse exemplo para mostrar como que a verdade pode ser colocada a serviço da inverdade. Então nesse aspecto aí, por exemplo, ele mostra como que uma questão econômica real ela é abstraída, tirada de seu contexto, isolada e é tornada, na verdade, no seu oposto. O que aconteceu de 1933 a 1939 é que a Alemanha ela vivia uma economia de guerra justamente para se preparar para o conflito. Foi isso que permitiu um certo boom econômico. E nesse aspecto a gente pode comparar, por exemplo, com a ditadura militar no Brasil. Muitos acham que o Brasil teve um grande crescimento, mostram que houve uma tímida, mas uma real industrialização do país. Mas o que aconteceu, na verdade, é que o Brasil ele teve um crescimento, mas foi um crescimento que aumentou ainda mais o abismo social entre ricos e pobres. Essa próxima característica da nova direita você também conhece, que é o fato de usar o comunismo como Gummibegriff, como o Adorno chama no alemão. Gummibegriff quer dizer alguma coisa como se fosse um termo, um conceito elástico. O gummi é como se fosse uma borracha, um elástico. Analisando especificamente o caso da Alemanha, o Adorno lembra que durante o período da República de Weimar, o Partido Comunista era um partido grande, ele tinha muitos membros e ele de fato representava uma ameaça real ao Partido Nazista. Só que no período do pós-guerra, praticamente não havia partido comunista na Alemanha. Só que mesmo assim, a direita continuava falando do comunismo. É comunismo para cá, comunismo para lá, fulano é comunista e tudo tinha a ver com comunismo. Só que o comunismo, nesse período, ele era unicamente uma abstração. E Adorno fala que justamente pelo fato de ser uma abstração, ele acabou se tornando ali esse Gummibegriff, ou seja, um termo elástico, para se designar qualquer coisa de que se não goste. É a mesma coisa que acontece hoje no Brasil, por exemplo. Falam tanto de comunismo, que tudo é comunista, é socialista, mas é justamente um termo elástico que você aplica a qualquer coisa de que você não goste. A penúltima característica da nova direita que eu quero citar nesse vídeo é a identificação dos membros da nova direita com personalidades autoritárias e a sua agressividade projetada. Refletindo ali com categorias psicanalíticas, que o Adorno já explorou muito bem em outros textos, ele fala que a nova direita se identifica com personalidades autoritárias nas quais elas realizam um pouco do seu grande eu que eles não conseguem realizar na vida cotidiana enquanto indivíduos. E ao conseguirem um enlargamento, uma realização do seu próprio ego na personalidade autoritária, eles acabam ao mesmo tempo se libertando de impulsos agressivos ligados ao seu ideal de ego, e eles acabam povoando o mundo com diversas ameaças contra as quais, então, eles supostamente, na cabeça deles, eles estão só se defendendo. Então, a agressividade da nova direita, ela na verdade é uma agressividade projetada, porque eles acham que o mundo está cheio de ameaças, então eles têm que se defender dessas ameaças. Reparem que esse mecanismo psicológico é o mesmo utilizado para explicar o golpe cívico-militar no Brasil em 1964, porque a direita ela diz que, na verdade, eles estavam reagindo a uma ameaça do comunismo. Não havia absolutamente ameaça comunista nenhuma no Brasil. Isso é um mecanismo puramente psicológico. Eles criam as ameaças no mundo, então liberam sua agressividade para combater as ameaças que eles mesmos criaram. E a última característica que eu gostaria de mencionar nesse vídeo é o ódio aos intelectuais, que é uma coisa também muito clara, a gente percebe isso no cotidiano. O termo intelectuais de esquerda na Alemanha da época era uma palavra de xingamento. Falar que alguém era intelectual, você estava xingando a pessoa. E Adorno observa o seguinte: como este movimento da nova direita ele não tem teoria, ou seja, pelo fato deles serem impotentes diante do Geist, diante do espírito, eles se rebelam então contra aqueles que portam este espírito. Ou seja, na verdade, o ódio aos intelectuais seria, de certa forma, um tipo de recalque, justamente por aquilo que eles não conseguem ser. Um fato interessante é que, logo no início do governo Bolsonaro, foi um escândalo o fato de vários de seus ministros estarem fraudando os seus currículos, dizendo que eles tinham títulos acadêmicos que, na verdade, eles não possuíam. E diante desse quadro, o que fazer então? Adorno afirma que as massas devem ser vacinadas contra esses truques da direita. Só que ele menciona mais uma vez, o radicalismo de direita não é um mecanismo meramente psicológico ou ideológico. Ele tem bases políticas e econômicas reais e concretas.
Só que é necessário lutar contra essa nova direita também em seu próprio campo, isso é, no campo ideológico, mas não contrapondo mentiras com mentiras, mas através da força do uso da razão. E no final de sua palestra, ele antecipa uma pergunta que a plateia poderia colocar, que é: Adorno, qual que é o futuro da nova direita? E ele fala: essa pergunta ela é equivocada. Eu não respondo isso porque a pergunta já é falsch, como diz no alemão, já é errada. Por quê? Porque essa é uma pergunta que parte de um ponto de vista resignado, de um ponto de vista contemplativo. O futuro da nova direita, na verdade, ele depende de nós, da esquerda, ele depende da resistência. Qual o futuro da nova direita? O futuro dela será o que a gente da esquerda fizer dela. Foi esse então o vídeo de hoje. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal ativando o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima.